Bom dia, sétimo ano. Essa videoaula ela vai servir também para a prova ângulo, como também para a prova bimestral. Então, olha só. Mundo, taxa de natalidade. Natalidade são aquelas pessoas que estão nascendo, beleza? Então, você percebe que tem uma queda. Significa o quê? Que as famílias estão tendo menos filho em relação aos anos que já se passaram. Desde 1950 a 2023, as famílias tinham muito mais filhos do que nos dias de hoje. Olha só, em 1950 era 6 filhos por cada mulher. Hoje já é um ou dois no máximo, certo? Então, sabendo disso, por que isso está caindo? Você vai ver o mapa aqui, por exemplo, em que aqueles que estão em amarelo são onde as pessoas decidem ter menos filhos, aquele que estão em verde mais escuro, de verde claro até o verde mais escuro, são aqueles onde as pessoas estão decidindo ter mais filhos. Aí a pergunta que não quer calar, a pergunta do milhão: por que a natalidade está caindo? Então, nós podemos destacar algumas coisas aqui. Nos centros urbanos, as pessoas conseguem ter mais acesso a métodos contraceptivos. O que é contraceptivos? São métodos para não ter a gravidez, ok? Como também o uso de preservativo, que é um método contraceptivo, pílulas anticoncepcionais, que também é um método contraceptivo. Novamente, contraceptivo é para que a mulher não venha a engravidar, beleza? E isso contribui para o controle da natalidade. Outra causa, o custo de vida. Como vocês sabem, o custo de vida entre uma grande metrópole e o interior de um estado muda completamente. Já que nós moramos no litoral, nós podemos fazer essa comparação de preço. O preço de uma garrafa, como nós falamos em sala, o preço de uma garrafa de água mineral na praia é 10 conto, cara. 10 conto. Mas se tu comprar em uma outra cidade no interior, tu vai pagar 3 conto numa água mineral. Por que isso acontece? Porque na metrópole você tem muito mais pessoas, muito mais demanda, o que vai fazer com que essas pessoas vão comprar. Já na zona rural ou no interior, as pessoas têm muita pouca demanda porque é pouco habitado, o que vai fazer com que quanto mais você baixa o preço, mais pessoas vão vir tentar comprar com você, certo? Outra coisa, outro ponto, nas cidades as mulheres passaram a trabalhar em diversas atividades. Muitas vezes também a falta de creche e o medo de perder o emprego são fatores que influenciam a decisão de não ter filhos. Então tá. Então você viu em que de 1950 a 2023 a taxa de famílias que querem ter filhos está diminuindo drasticamente. E isso acontece por esses motivos. Mais acesso a informações e métodos contraceptivos, maior custo de vida e, claro, as mulheres passaram a trabalhar. Desculpa. Se você vê na prova ângulo ou na prova bimestral uma alternativa em que fala sobre o ingresso da mulher no mercado de trabalho, esse é um dos maiores motivos que nós temos no dia de hoje. Por quê? Porque o trabalho na metrópole ele já causa estresse e uma grande exaustão na mulher. E a maternidade ela também é um trabalho em que exige muito, não só do corpo feminino, mas também da saúde mental, tá bom? Então isso vai fazer com que muitas famílias decidam um ou outro, beleza? Sobre outra coisa que nós podemos falar, por exemplo, é a questão da saúde do idoso. Sabia que no Brasil nós temos uma quantia maior de pessoas que estão morrendo muito mais tarde? Isso é uma taxa em que o Brasil ele analisa, que é a taxa de mortalidade no mundo, e isso já existe, por exemplo, até uma coisa chamada perspectiva, ou desculpa, expectativa de vida, que é quando determinada pessoa num país vive até basicamente uma determinada idade. Por exemplo, as condições do Brasil ou do Haiti ou de qualquer outro país, tais condições que esses países oferecem, dá para viver apenas aos 65, 70, 80 anos. Conseguiu entender? Em que a mortalidade está totalmente envolvida com o que o país consegue oferecer de acesso público.
ou de acesso mais fácil para a população carente. Então, no Brasil, nós tivemos um aumento. Desculpa. No Brasil, nós tivemos um aumento das pessoas que estão vivendo até muito mais tarde. O que leva a fazer isso, a ter esse tipo de dado? De forma muito simples. A melhoria na qualidade de vida, a melhoria no acesso à saúde e claro, também a diminuição da mortalidade, a diminuição, tá? A diminuição da mortalidade, além de estar envolvida com melhor acesso, etc., ela também está envolvida com as vacinas da infância. Porque olha só, a mortalidade infantil nos anos 50, ela era muito, mas muito acentuada, a mortalidade infantil. Só que ali no início dos anos 90, por exemplo, a obrigatoriedade de vacinas contra a tuberculose, que é uma doença que matou muitas pessoas, como também o sarampo, foram obrigatórias assim como quando as crianças nascessem. E isso fez com que diminuísse drasticamente o índice de crianças que morressem através desse tipo de doença e de outras vacinas que vieram a ser consumida, certo? E consequentemente, a melhoria no acesso a esse tipo de saúde faz com que a mortalidade no Brasil e no mundo ela tenha um índice bem menor, porque o acesso à saúde, o acesso à informação faz com que você melhore a sua qualidade de vida. Olha só, a obrigatoriedade da vacina, por exemplo, aqui na Malásia, num dia que estava numa epidemia de evitar várias outras doenças, beleza? Certo? Então vocês conseguem perceber que a melhoria da qualidade de vida e a diminuição da quantidade de filhos por família, ela tem total a ver com a mudança de comportamento feminino ao longo do tempo. Nos anos 60 era muito comum que as famílias elas já tivessem planos determinados para cada integrante da família. Por exemplo, o homem trabalha, a mulher fica em casa cuidando dos filhos. Então, para isso, muitas famílias completavam esse tipo de missão de ter filhos, homem trabalha, mulher fica em casa. E nisso, eles conseguiam ter uma grande quantidade de filhos, como vocês viram mais cedo, aqui na margem, em que eles tinham 6 filhos por pessoa, ok? Só que ao passar do tempo, a mudança de comportamento dessas missões que as famílias faziam, em vez de o homem trabalha e a mulher fica em casa, a mulher passou a trabalhar também de forma mais ativa na sociedade. O que fez com que as famílias decidissem que tipo de vida eles queriam obter, se os dois irão trabalhar ou se vão permanecer ainda naquele modelo de família lá dos anos 60, onde a mulher fica em casa cuidando dos filhos e os pais e o homem vai trabalhar, tá? Então isso conseguiu ser muito diverso e muitas famílias optaram para os dois trabalharem e ter menos quantidade de filho, porque o número de atividades aumenta, beleza? Então nós ficamos por aqui. Vocês podem acompanhar essas páginas na página 260 a 265 e vejo vocês com nota alta na prova ângulo. Até mais, rapaziada.